A paz do Senhor a todos. Vamos dar início a esse culto no nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 46. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Salmos 46, versos 1 ao 7. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Aqui nos versos como nós lemos, Deus é o nosso refúgio. Nos momentos de dificuldade, Ele está sempre do nosso lado. Nos tempos de aflição, Ele também está sempre do nosso lado. Que nesse momento nós possamos orar e colocar o que nos aflige diante do Senhor, no altar do Senhor, sabendo que Ele nos ajudará, assim como nós lemos, Ele sempre nos ajudará. Então vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude e nos dê o conforto da sua paz. Em nome santo de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, fica conosco. Graças te damos pelo teu amor, pela tua graça, que o Senhor continue ajudando os nossos corações, aqueles que estão afligidos, Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por problemas, Senhor, que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Que o Senhor visite, Senhor, cada lar, cada casa aqui, Senhor, que está nessa noite, louvando, exaltando o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa colocar os seus corações diante de ti, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que vem ao nosso socorro, o Deus que nos ajuda em todo momento, Senhor. Opera sobre cada vida, Senhor, restaura cada lar, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará, Senhor. Fica conosco, Senhor, cuida das nossas falhas, dá-nos força nesses momentos difíceis, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está atento ao clamor do teu servo, Senhor. Pedimos, fica conosco, Senhor. Aquele que está desanimado possa ser restaurado, alegrado, Senhor, porque Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que cuida dos teus, o Deus que fortalece, Senhor, mesmo quando a gente não saída dos nossos problemas, nossa vida, fica com cada um, Senhor, nós te agradecemos, pedimos, faça presente no meio de nós, abençoa os louvores, as pregações, que nada saia só, glória de Deus, Santo Nome, que cada vida que está dando, participando do testemunho em suas casas, seus celulares, você fala com eles, você através da tua voz, sentir a presença do Espírito Santo nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos, fica conosco, Senhor. Graças a Deus por tudo que Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, Manifesta a tua glória no nosso meio. Vamos adorar o Senhor Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, amém. Tu és o alfa e o ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, o nosso Redentor, santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta.
Recebe, Senhor, a nossa adoração. Louve ao Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Te damos glória, Senhor Jesus. Recebe, Senhor. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Tua graça nos basta, Senhor. Senhor Jesus, te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu És o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Erga suas mãos em adoração. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Adoramos só a Ti, dependemos só de Ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos refletir na palavra do Senhor. Peço a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. E a palavra diz: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante,
Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Essa passagem da Bíblia poderia ser mais um milagre de Jesus. Assim como ele multiplicou pães, curou enfermos, ressuscitou pessoas, poderia passar desapercebido, mas ela tem um coadjuvante, que é um homem que também andou, mesmo que por alguns segundos, sobre as águas, que nada mais é do que o apóstolo Pedro. E através dessa passagem, nós vamos tirar algumas lições sobre a fé e o medo, né? Mas quem era o apóstolo Pedro? Todos nós já estamos cansados, ou não cansados, né? Esperamos que não estejamos cansados de ouvir a palavra de Deus, de ouvir falar de Pedro. Algumas pregações, alguns estudos. Pedro era, na verdade, chamado de Simão, nascido em Betsaida e residia em Cafarnaum. Ele era pescador, e assim como o irmão dele, André. E o irmão dele, o André, é que o apresentou a Jesus. Isso está em João 1:41. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então, disse André, levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas agora em diante o seu nome será Cefas. É o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. Né? Então, Deus mudou o nome de Pedro, e todos nós sabemos que Pedro foi usado grandemente por Deus, levando muitos ao Evangelho. Mas, antes de Pedro ser transformado, Pedro era um apóstolo conhecido por sua personalidade forte, explosiva, impulsiva, né? E o impulsivo é uma pessoa que, às vezes, age sem pensar. Ela fala e faz, às vezes, sem pensar, causando, assim, alguns momentos constrangedores, alguns momentos que a gente não sabe como sair da situação. Algumas passagens da Bíblia falam que Pedro, além de ser um pouco impulsivo, ele também era autoconfiante, né? Ele repreendeu Jesus quando Jesus disse que ia morrer crucificado, em Mateus 16:22. Ele foi autoconfiante quando ele disse que ele jamais abandonaria Jesus, em Marcos 14:29. Então, Pedro tinha uma personalidade que se destacava, talvez, um pouco mais dos outros apóstolos, né? A gente vê mais relatos sobre a personalidade dele, pelos atos que muitas vezes ele fazia, que causavam um certo constrangimento em algumas situações. Mas voltando para o texto inicial, Pedro e os outros discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, voltando do local onde Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Jesus pediu para que eles fossem na frente, e ele ficou sozinho para dispersar a multidão. Aqui no versículo 23 diz: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. E aí você pode se perguntar, mas por que Jesus mandou os apóstolos irem primeiro? Porque aqui no capítulo de João, no capítulo 6 do Evangelho de João, fala que Jesus percebeu que o povo queria coroá-lo rei. Então, certamente Jesus pensou: eu vou mandar os discípulos irem na frente, porque eles devem apoiar o povo. Eu não quero ser rei, não era para isso que Jesus veio. Ele iria se sacrificar por nós de outra maneira, não sendo rei. Mas ele falou: vou mandar os discípulos primeiro, para que eu possa dispersar o povo. Assim não vai aumentar esses rumores e nem o povo vai conseguir me fazer rei, né? Quando chegou a noite, ele estava sozinho e depois de orar,
os versículos continuam dizendo que o barco já estava no meio do lago, né, do mar da Galileia, e sofria com as ondas fortes que eram trazidas pelo vento. No versículo 24, naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. A Bíblia continua o relato dizendo que era tarde, já era de madrugada, entre 3 e 6 horas. Os discípulos não esperavam nenhuma visita, não esperavam nenhum barco como companhia, nenhuma outra pessoa aparecendo por ali. E acho que eles acreditavam que Jesus iria encontrar com eles no outro dia, né? Certamente com alguma carona de outro barco. E aí, de madrugada, você vê o versículo fala entre 3 e 6 horas, então, precisamente, foi na madrugada, quando eles já estavam muitas vezes sonolentos, cansados, eles viram uma figura distante vindo ao encontro deles, se aproximando deles. Cada vez mais próximos, eles ficaram o quê? Apavorados, apreensivos. O versículo 26 diz: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados. E certamente se perguntavam: que figura é essa que anda sobre as ondas? Não acreditando que poderia ser um humano, ser uma pessoa normal. Eles tiveram muito medo, eles acreditaram realmente que se tratava de um fantasma. Versículo 26. Ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus se revela para eles. Acho que Jesus ficou com medo deles ficarem tão apavorados. Imagine, eu acredito que deveria ter os 12 ali no barco, apavorados, desesperados de medo. E acho que Jesus falou: eu vou tranquilizá-los para que eles não se joguem no mar, né? Às vezes o medo causa essa sensação e a gente quer se livrar a todo custo do que nos causa o medo, né? E aí no versículo fala que Jesus fala: nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. E é aí que entra quem? O apóstolo impulsivo, Pedro, né? E Pedro não pensa nem duas vezes. Ele, na hora que Jesus fala, sou eu, não tenho medo, ele já fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, me deixa ir até o Senhor, né? Que está no versículo 28. Então Pedro, se é o Senhor, disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Então, quando os outros acharam que era um fantasma, pode ser que ele também tenha pensado que era um fantasma, mas automaticamente, quando ele ouviu sou eu, ele creu que era Jesus. Ele creu que Jesus estava lá. E, acima de tudo, ele creu que, como Jesus estava andando sobre as águas, ele também poderia andar. E aí ele faz esse pedido e Jesus fala: venha, venha. Com autorização, ele começa a andar sobre as águas. Eu acredito que não estava tão perto, né? Jesus não estava tão perto do barco, porque o versículo 29 fala que ele começou a andar. Então, ele deve ter dado alguns passos, andando sobre as águas, até a direção de Jesus. Mas, de repente, ele começou a olhar para a força dos ventos. Com certeza, as ondas estavam altas demais, balançando. E ele teve o quê? Medo. Ele teve muito medo. Versículo 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando eu leio, ou já escutei algumas pregações falando sobre essa passagem, algumas pessoas sempre falam que Pedro foi um pouco covarde, que Pedro poderia ter vencido o medo dele, e até acreditam que criticam ele por ter se amedrontado. Mas aí eu faço uma pergunta: será que a gente faria diferente? Será que a gente pensaria diferente? Não teria medo de ver as ondas fortes, o vento ali balançando tudo? Será que a gente não ficaria com medo? Né? Eu particularmente morro de medo de barco. Né? Algumas pessoas que estão aqui sabem, eu já tive algumas situações de achar que ia me afundar. Então, eu não ia nem levantar para ver Jesus. Se eu ouvisse: sou eu, não tenho medo, eu falo: que bom, é Jesus. Ia ficar sentada, quietinha, no banco, esperando Jesus vir ao barco. Mas ele não, ele creu em Jesus, ele foi até Jesus.
né? Então, é isso. Talvez a gente critique ele, mas a gente não faria a mesma coisa, não teria a mesma ousadia, não teria a mesma fé que ele, né? Então, você deve se perguntar, mas ele teve fé, então por que ele temeu? Por que ele não continuou andando, indo em direção a Jesus? Porque ele teve medo, ele olhou para o lado, ele olhou para as circunstâncias, né? No versículo 30 fala: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, ele olhou para as circunstâncias ao invés de olhar para Jesus, de só se preocupar em ir em direção a Jesus, né? Ele deve ter pensado, quando ele viu as ondas balançando, o vento forte, ele deve ter pensado, isso daqui não é normal, né? Como é que eu posso enfrentar tudo isso? Como é que eu posso enfrentar essas ondas? Como é que eu posso enfrentar esses ventos? Quem sou eu, né? Então, ao olhar para essas circunstâncias, ele teve medo. Mas o que é o medo, né? O medo é um sentimento de insegurança por alguma situação ou por alguém, algum indivíduo que nos cause medo, né? Às vezes, nós chamamos o medo de modo diferente. De apreensão, preocupação, angústia e ansiedade. E o medo, ele é pessoal, cada um tem o seu. O que me assusta pode não assustar você e vice-versa. E também o medo, ele tem o quê? Intensidade. Para alguns, ele é apenas uma insegurança, um medo leve, algo que passa, passageiro. Tipo medo quando você assiste um filme de terror, né? Ele dá aquele medinho, mas você vai dormir e logo passa. E também pode ser tão grande a ponto da pessoa pensar que vai morrer, né? Nesse caso aqui, Pedro achou que ia morrer, né? Ele se desesperou ao ver o vento, as ondas, e começou a afundar. E nisso ele teve medo, né? Tanto é que ele grita no versículo 30, socorro, Senhor. E a gente pode dizer que foi realmente medo, porque Pedro era um pescador, então com certeza ele já devia estar acostumado com as águas da região, ele deveria saber nadar muito bem, mas ele ficou com tanto medo que ele não pensou em nadar. Ele não pensou em nadar de volta até o barco para sair daquela situação, daquela tempestade, mas ele teve medo de se afogar, então ele foi lá e gritou por socorro a Jesus. Mas é isso que o medo muitas vezes faz com a gente, ele nos causa esse temor, quando muitas vezes a gente consegue resolver a situação. Mas quando a gente olha para as circunstâncias que nos cercam, as doenças, os problemas, os problemas na nossa família, isso também acontece com a gente para de olhar para Jesus, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as coisas que muitas vezes podem nos tirar da presença do Senhor. Agora nós estamos vivendo um momento muito difícil, uma situação muito complicada, pessoas perdendo o emprego, pessoas perdendo seus entes queridos, muita gente está isolada em casa por causa do vírus, tanta coisa acontecendo, e a gente com medo, quando a gente liga a TV, nunca são boas notícias, são sempre notícias de morte, pessimismo com o futuro, e a gente pode pensar, como que a gente vai sair disso, né? Quando a gente olha para os ventos fortes, para as ondas balançando o nosso barco, a gente pode dizer, como que eu vou sair disso? Né? Quem sou eu para vencer essas ondas? Quem sou eu para vencer esse vento, esse vírus, o desemprego, a doença? Né? Nós sentimos um profundo medo. Realmente, irmãos, assim como Pedro certamente pensou que não era ninguém, que não poderia andar sobre as águas, nós sozinhos também não somos ninguém. Não podemos vencer as coisas que nos afligem sozinhos. Mas é aí que entra Jesus. Pedro, se afogando, pede socorro a Jesus, que imediatamente vem ao seu auxílio. Versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro. Como nós falamos há pouco, a gente não sabe se a distância era grande. Eu acredito que havia alguma distância. Mas aqui eu acho interessante que o versículo 31 fala que imediatamente Jesus veio. Né? Jesus veio e segurou a mão de Pedro. Então é assim que Jesus faz. Não importa a distância, imediatamente Ele vem ao nosso socorro e nos segura e vem em nosso auxílio rapidamente. O medo, ele nos cega. Ele faz
a gente pensar que Jesus está longe, que Ele não está vendo o que a gente está passando, que a nossa situação é grande demais. O medo nos impede de sentir a presença de Deus. Mas quando olhamos para Cristo e pedimos socorro, Jesus, Ele imediatamente vem em nosso auxílio, sem demora, segura a nossa mão e nos põe de pé. Quando a tempestade vier, olhe para Jesus. Se a tempestade já veio, olhe para Jesus. Se a tempestade você ainda está vivendo, olhe para Jesus. Continue olhando para Ele, porque Ele é o nosso socorro em meio à angústia. Como nós lemos no versículo inicial, no Salmo 46, eu vou ler dos versos 3 e o 7. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, versículo 7. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não se esqueçam, Deus é o nosso refúgio. Jesus perguntou para Pedro no versículo seguinte, porque ele havia duvidado. Disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? A Bíblia não conta a resposta de Pedro, não fala o que ele disse. Mas certamente ele pensou, porque não faz sentido eu, um ser tão pequeno, fazer algo tão extraordinário como o Senhor. Realmente, irmãos, não podemos fazer nada em nós mesmos, mas em Cristo e com Cristo nós podemos fazer todas as coisas e vencer todas as coisas. Assim como Filipenses 4,13 disse: tudo posso naquele que me fortalece. Que durante as grandes tempestades da vida, nós possamos sempre olhar para Jesus, nós possamos sempre ver que Ele é o nosso socorro, em meio às aflições, em meio aos fortes ventos, às fortes ondas, Ele está imediatamente pronto para nos socorrer. Vocês lembram qual foi a última frase que Jesus disse quando se anunciou aos discípulos, quando eles estavam apavorados no mar? Ele disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Se o medo bater, olhe para Jesus. Que Deus os abençoe. Quando as ondas quiserem me
na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor Jesus. O medo muitas vezes pode nos afligir. Quando éramos crianças, tínhamos medo do escuro. E o escuro, ele traz essa sensação de insegurança. Ao enfrentarmos esses problemas, essa pandemia, o desemprego, a insegurança pode rondar o nosso coração e o medo pode tentar nos tomar. Mas quando olhamos para Jesus, assim como foi pregado, os nossos medos se vão. Aleluia, Jesus. E nessa hora eu te convido a você olhar para Jesus, orar com fé, colocar o seu problema na mão do Pai, na mão dele, porque ele responderá com poder, ele te ouvirá, imediatamente ele estenderá a sua mão para te salvar. Creia nessa palavra. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai bendito, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor está prontamente à nossa disposição, Senhor, quando estivermos com medo. Como é bom saber que podemos clamar a Ti por socorro, e o Senhor estará ao nosso lado todo o tempo, Senhor. Isso nos dá paz, isso nos conforta, isso, Senhor, nos faz caminhar firme, Senhor, olhando para Ti, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas da vida, mesmo em meio aos medos que tentam, Senhor, nos tomar, nós podemos hoje olhar para Ti, Senhor, e pedir e gritar por socorro, pois o Senhor ouvirá a nossa oração. Nessa hora eu clamo a Ti por cada família, por cada irmão, por cada irmã, que, ó Pai amado, tem a sua dificuldade, Senhor. Cada um de nós temos, ó Pai amado, as nossas dificuldades, temos as nossas angústias, mas nós todos temos a Ti também, Senhor, ao nosso lado, para nos dar força, para nos salvar, para ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E a Ti clamamos, Senhor, conforta os corações
nos enche do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, viver as Tuas bênçãos, Senhor, para as nossas vidas, viver os Teus milagres, ó Senhor Jesus, em nome do Teu Filho, Senhor, nós Te pedimos, nos abençoa, Senhor, entra, Senhor, em cada lar nesse momento, trazendo a Tua paz, manifestando a Tua glória, Senhor, que possamos, Senhor, nos alegrar em Ti nessa noite, assim nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado o tempo inteiro. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, gostaria de ler com vocês rapidamente o texto em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Nós vamos passar agora para o nosso momento de ofertas. E nesse texto eu achei muito interessante a palavra do apóstolo Paulo para essa igreja. Ele diz assim: vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Na NVI diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Olha a palavra do apóstolo Paulo para essa igreja. Ele já dizia: vocês estão bem na fé, no conhecimento, em todas as... É o ideal de igreja quando olhamos para esse versículo: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação e no amor. E ele encoraja essa igreja para que eles pudessem se dedicar, se destacarem também nas contribuições. E nós queremos fazer isso nessa noite, incentivar a você, meu irmão e minha irmã, a contribuir ao Senhor Jesus, com a obra, com o reino de Deus. Eu gostaria de, nesse momento, orar com você, orar pela sua vida financeira, e nós, nesse momento, agradecendo ao Senhor, porque mesmo nesse tempo de pandemia, Ele tem nos suprido, Ele tem nos abençoado, e nada nos tem faltado. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai bendito, nós Te adoramos, Te bendizemos, Te agradecemos em primeiro lugar, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração, tem suprido as nossas necessidades, tem nos abençoado em todo o tempo, e agora nós queremos devolver ao Senhor Jesus um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através dos nossos votos. Senhor, abençoa, Senhor, cada irmão que nesse momento está ofertando, aquele que não pode, Senhor, abençoa também, Senhor, para que possa Te ofertar com alegria pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por tudo e nós Te pedimos, Senhor, nos abençoa na nossa vida financeira, para que em tudo nós possamos Te honrar, em nome de Jesus. Irmão, você pode fazer a sua oferta, a devolução do seu dízimo, através da conta corrente que está na tela, no Banco Bradesco. Você pode também fazer através do aplicativo que o pastor disponibiliza no grupo da igreja, para os irmãos fazerem a oferta através do cartão de crédito, através do boleto. Enfim, existem várias maneiras. Contribua para o reino de Deus, e tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Você vai semear no reino de Deus e vai colher as bênçãos de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que palavra maravilhosa que ouvimos nessa noite. Que Deus continue abençoando a Luana, e que possamos, nesse tempo de pandemia, mesmo em tempo de crise, sempre confiar no Senhor Jesus, porque Ele é a salvação, Ele é a solução para os nossos problemas. Deus abençoe a todos. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Este é um momento missionário, e para isso nós vamos ler 2 versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 10 e 14, são os versículos. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Versículo 14. Entretanto, fizestes bem
em participar da minha aflição. Paulo, apóstolo, escreve da prisão em Roma à sua amada igreja de Filipos. Ele havia plantado esta igreja em sua segunda viagem missionária. Desta feita, ele separa um espaço, se prepara para agradecer aos seus amados irmãos e irmãs de Filipos por terem generosamente ofertado para a obra missionária. Nesse sentido, nós vamos nos deleitar em duas mensagens desse texto, com base nos versículos 10, primeira parte, e 14. A primeira mensagem diz respeito ao renovo, ao cuidado. Paulo diz: eu muito tenho me alegrado por vocês terem renovado o cuidado para comigo. Isso é maravilhoso. Paulo está extremamente agradecido por esse gesto fraternal, esse amor da Igreja de Cristo para com a sua vida e para com o seu ministério. A segunda mensagem, versículo 14, diz respeito a uma participação ativa da Igreja na obra missionária. Paulo diz: eu me alegrei de vocês terem participado da minha aflição. Vocês fizeram bem. O texto diz assim: vocês fizeram bem em participarem das minhas aflições. Esta é a segunda mensagem. Na Bíblia King James, o comentário a respeito do versículo 14 diz o seguinte: quando o cristão ou a igreja contribui com o sustento missionário, está participando ativamente das lutas e aflições dos irmãos que entregaram suas vidas para levar as boas novas do Evangelho àqueles que, como nós, não tinham qualquer esperança. Esta é a segunda mensagem. Fazer missões diz respeito a lutar incansavelmente para que o Evangelho de Cristo esteja sendo proclamado por toda a terra. Queridos e queridas, irmãos e amigos, nós estimulamos vocês, pela palavra de Deus, a participarem ativamente desta gloriosa proclamação do Evangelho. Assim como os irmãos de Filipos participaram ativamente, que vocês possam fazê-lo da mesma forma, contribuindo, ofertando para missões. Desta forma, vocês estarão levando renovo, estarão demonstrando cuidado para com as famílias missionárias que estão proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Como fazer isso? Você pode, naturalmente, enviar os seus depósitos, fazer suas transferências através das contas que estão aparecendo, através do scanner do QR Code. Para você que não tem condições, não tem disponibilidade para acessar esses meios, por favor, fale com o seu pastor, fale direto com a tesouraria da igreja local, mas não fique de fora, participe conosco na proclamação do Evangelho de Cristo. Seja de fato um participante ativo desta obra missionária. Nós queremos agradecê-lo antecipadamente por tua participação efetiva nesta obra de Cristo. Quero, em nome de Jesus, orar por você, desejando que a bênção de Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu emprego, tua empresa, teus negócios, que teus sonhos, teus projetos sejam cada dia abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja contigo hoje e sempre. Amém.